detecção precoce de doenças maternas e fetais, orientações sobre a evolução do trabalho de parto e promoção do bem-estar físico e emocional ao longo do processo de gestação e de nascimento. Esses são apenas alguns dos inúmeros benefícios do pré-natal. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no estúdio com o obstetra do Apivida, doutor Alexandre Melo. Seja muito bem-vindo. Obrigada, doutor Alexandre, pela sua presença aqui junto com a gente. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar trazendo esse tema tão relevante. E esse tema se torna relevante porque no nosso país nós ainda temos uma mortalidade materna altíssima, a níveis de, em 2021, bateu 100 mulheres por 100 mil nascidos vivos. Pra você ter ideia, na Europa tem taxas de 10, 15, países até com 5 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. E os Estados Unidos, que é o país desenvolvido que tem um índice mais alto, tem 23 mortes a cada 100 mil nascidos vivos. Então, o tema é muito importante, apesar de não ser tão discutido, é importante que a população fique atenta, porque a gente vai trazer informações da importância do pré-natal. O pré-natal é uma estratégia de saúde que visa prevenir e promover saúde, prevenir doenças e desfechos negativos para o bebê e para a mãe. Então, é importante que a mulher, assim que tem o diagnóstico da gravidez, ela tenha acesso ao pré-natal, para que dessa forma você comece a trabalhar para evitar esse desfecho negativo, como a gente disse, que é muito alto ainda no nosso país. Foi ótimo o senhor falar sobre isso, porque era exatamente o que eu queria perguntar. A partir de qual momento se inicia o pré-natal na vida da mulher e desse bebê? Muito boa a sua pergunta. O pré-natal, ele deveria iniciar quando o casal pensasse em gestar. Quando ele já está ali planejando, que aí a gente chama de acontecer. consulta pré-gestacional. Essa consulta pré-gestacional, ela deve ocorrer de preferência 1 ano antes do casal decidir engravidar. A gente sabe que é exceção. Quando eu recebo no consultório alguém que vem fazer uma consulta pré-gestacional, eu presto atenção, olho e vejo de que planeta ela vem. Porque, infelizmente, independente da classe social, é muito difícil alguém procurar, mas é importantíssimo. Para você ter ideia, a rubéola, por exemplo, quando ela é adquirida na gestação, ela pode trazer muitos prejuízos para o bebê, problemas sérios e irreversíveis. E a gente encontra mulheres que não são imunes para a rubéola, mesmo a vacina estando disponível. Ou seja, talvez uma pessoa sua, tenha tomado a vacina, mas não dosou os anticorpos para ver se está imune. Então, para você ter ideia da importância da consulta pré-concepcional. Além disso, a consulta pré-concepcional vai pegar a mulher no estágio A, vai tentar levá-la para o estágio B, não só ela, mas também o companheiro, deixando eles na melhor situação de saúde para que esse espermatozoide e esse óvulo estejam melhores para que essa fecundação ocorra e aí você possa estar planejando a sua gravidez mesmo antes da chegada do bebê. Mas respondendo a sua pergunta, esse é o mundo ideal. No mundo real, se a mulher puder ter o diagnóstico, hoje o teste de farmácia está com uma sensibilidade muito boa, ou seja, quando você tem um teste positivo de farmácia, certamente é gravidez. Já se você tiver um teste negativo, pode ser que você esteja grávida e ele tenha dado negativo, mas uma vez positivo, você pode confirmar com um beta-HCG, mas você pode ir direto para o pré-natal até com o teste de farmácia. E aí, chegando lá, quanto antes melhor, você vai começar o seu pré-natal. Então, vão ser solicitados exames de laboratório, vai ser feita uma entrevista para identificar os seus fatores de risco. E aí você começa. Para você ter ideia da importância do pré-natal. Nós temos a gravidez ectópica, que é aquela gravidez fora do útero, que na sua grande maioria ocorre nas trompas. E se ela for diagnosticada numa fase inicial, a mulher pode não precisar de uma cirurgia para salvar a vida. Às vezes, o uso de uma medicação ela pode não precisar. Mas, para você ter ideia, mesmo com 20 anos de obstetrícia, eu conto nos dedos as vezes que eu tive a oportunidade de dar um diagnóstico de gravidez ectópica íntegra, em condições de você usar essa medicação, porque existem critérios. Você vê que pré-natal inicial salva a vida de mãe, salva a vida de bebê. Verdade. E, doutor, o senhor estava ali falando sobre essa questão do pré-natal, da importância, de já até mesmo começar antes, ali, quando aquele casal está planejando já estar. Ok, infelizmente não tive essa condição, mas a partir do momento que eu descubro que eu estou grávida, tem um número de consultas mínimo que seria interessante fazer? Para a Organização Mundial de Saúde, para você considerar que você fez o pré-natal, você tem que ter no mínimo 6 consultas, tá? Então,
Quando a gente abre um cartão de pré-natal que a gente encontra menos de 6 consultas durante o período dos 280 dias, Sim. ou 40 semanas, ou 9 meses que duram a gestação, a gente chama que esse pré-natal foi não adequado, pelo menos em quantidade. Nós precisamos falar ainda que a gente tem que criar o acesso, mas a gente tem que criar também qualidade nessa assistência. Mas o ideal seria, no mínimo, 6 consultas. Se você puder fazer uma consulta a cada 30 dias, muito bom. Eu trouxe um tema bem interessante que eu desenvolvi, que é o planejamento pré-natal. Na primeira consulta, depois dessa entrevista, o médico vai conseguir, e quando o paciente retorna com os exames, ele identifica se essa gestação é de risco habitual ou se é de alto risco. E aí ele consegue planejar. O que é um planejamento pré-natal? É aquele em que você vai determinar o número de consultas, o intervalo das consultas, a equipe interdisciplinar ou multidisciplinar que vai precisar. Tem gente, por exemplo, que está engravidando e é hipertenso. Então, ele vai precisar certamente de um cardiologista. Tem gente que está engravidando e tem um problema de tireoide. Pode precisar também do endocrinologista. Está acima do peso? Está abaixo do peso? A nutrição. Tem profissionais que são essenciais e outros você vai adequar com esse planejamento pré-natal. É super importante e muda completamente o desfecho final, os resultados. Era exatamente o que eu ia perguntar, que coisa boa, porque está casando muito, né? Que era outra curiosidade que eu tinha, porque às vezes a gente fala do pré-natal e da importância dele, mas as pessoas elas não conseguem visualizar de que forma é que ele é importante na prática. Então, ao longo de toda essa gestação, vai ficar acontecendo esse acompanhamento da mãe e desse bebê, vai ficar sendo visto o que é que está acontecendo com aqueles, né, organismos, se eles estão precisando de um outro tipo de tratamento, seria mais ou menos isso? Exatamente. A primeira consulta de pré-natal, ela deve ocorrer o mais precoce possível. Em média, as pacientes costumam chegar no consultório, tanto na rede pública como na privada. Na privada tem mais acesso, mas na rede pública o acesso também está mais facilitado. Elas chegam com 7, 8 semanas de gravidez. Vale lembrar que o tão conhecido ácido fólico que precisa ser usado, muitas vezes, quando ele começa a ser prescrito, é na primeira consulta do pré-natal, quando o tubo neural do bebê já está desenvolvido. Então, daí a importância que a gente falava da consulta pré-concepcional. Se você usa o ácido fólico ou metilfolato, que é um avanço do ácido fólico, antes, 3 meses antes, você está tendo armazenamento para não ter defeito do tubo neural. Você tem meningomielocele, problemas de hérnias no sistema nervoso central. Então, na primeira consulta, se identifica, faz os exames de laboratório, faz os exames de imagem, e aí você geralmente, o retorno é com 30 dias. E a partir daí, o retorno fica mensal, até em média 32, 36 semanas, e aí você parte para um acompanhamento semanal. Então, por isso a importância daqueles que estão, os gestores que estão organizando as agendas dos profissionais, fiquem atentos ao quê? A ter acesso e ter tempo nessa consulta. Sim. Porque hoje nosso mundo está tão dinâmico que se você não tiver um tempo, você não vai ter qualidade. Então, o gestor que está abrindo a agenda para o profissional de saúde acompanhar essa gestante, ficar atento ao número de consultas para que a qualidade não caia, tanto na rede privada como na rede pública. Então, um encontro mensal até 32, 36 semanas e, a partir daí, um encontro semanal. Volto a dizer que se a gravidez for de alto risco, esse planejamento pode ser totalmente modificado. Doutor, muita gente pensa que o pré-natal é apenas para ficar ali fazendo a ultrassonografia para ver como é que está o bebê. Só que está indo muito além disso, né? Pelo que o senhor está falando. Aí você tocou no assunto que enche o meu coração. Eu digo que nós não fazemos um curso para ser mãe ou para ser pai. Muitas vezes você, como jornalista, passou muitos anos na faculdade. Eu, para me formar em medicina, precisei, além disso, fazer a pós-graduação. Preciso estudar todos os dias para poder entregar o melhor para o meu paciente, para o meu cliente. Mas o que eu tenho feito para entregar o melhor para os meus filhos? Então, desde o momento que eu, como obstetra, identifiquei que é uma oportunidade que o obstetra tem, que o serviço de saúde tem de trazer essa pessoa para a importância do que é ser pai, do que é ser mãe. Nem sempre vieram de um lar onde tiveram acesso à informação de qualidade, a exemplos, a tudo isso. Então, no nosso pré-natal, eu sempre peço aos pacientes que venham acompanhado do seu marido. Casal inteligente faz o pré-natal junto. E é tão legal, né, ter esse acompanhamento. Eu acho que isso cria uma conexão ainda maior entre os parceiros, né, entre marido e entre mulher, e até mesmo também entre o bebê, né? Porque você acaba ali criando uma rotina de cuidados entre vocês, né? A gente está aqui por um bem maior, né?
Para a curiosidade do nosso telespectador, o bebê já consegue ouvir com 18 semanas, 16, 18 semanas ele já ouve. E com 24 semanas ele é capaz de identificar a voz da mãe e a voz do pai. Fazer obstetrícia é uma maravilha, é uma dádiva de Deus. Quando o bebê nasce, a gente tira o bebê da barriga por cesariana ou recebe por via natural, né, vaginal, quando o parto é natural, ele está na mão do médico e ele está chorando. Quando ele chega perto da mãe, ele para de chorar. Aí é a beleza de Deus se mostrando presente nesse momento. É porque o bebê, ele entende que ele e a mãe é um corpo só. Na hora que ele está fora, está faltando alguma coisa. Então, quando ele chega perto, ele se sente acolhido e isso é muito lindo. E você vê aquele momento, vivenciar aquele momento. A obstetrícia, para mim, se revolucionou, porque durante muito, muito tempo da minha vida, os plantões de obstetrícia, sejam na rede pública ou na rede privada, eles são muito movimentados. Sim. Então, tem muito barulho, tem muita... E aí, o que acontece? Eu, por muitas vezes, identifiquei, inclusive eu, falando sobre assuntos que não tinham nada a ver, às vezes sobre política, às vezes sobre futebol, no momento que seu filho estava chegando. Em determinado dia, algo me tocou e eu percebi que aquele momento, para aquele casal, era o momento mais importante da vida daquele casal. Então, eu recomendo a todos que haja respeito na sala de parto. Como é que faz esse respeito? Apagam-se as luzes, porque o bebê está no escuro. Sim. Desliga o ar-condicionado, porque ele está saindo numa temperatura de 37 graus. Ele vai ser recebido numa temperatura de 18 graus. E você faz silêncio. Tá? Eu tenho pedido para as pacientes, na medida do possível, que elas tragam uma playlist, aquela playlist que ficou durante a gravidez tocando para o bebê, porque ele se sente muito mais acolhido. E nós temos tido a felicidade de mudar o ambiente da sala de parto. Isso tem sido incrível. E eu digo mais, Mara, o pai é tão importante. Eu lhe pergunto, será que o problema da humanidade são as drogas, é a prostituição ou é a falta de paternidade? Sim. Porque se você for num presídio, se você for identificar, no Dia dos Pais tem muito pouco pai lá, a mãe está. Então eu faço essa reflexão. Então a gente traz o marido para ele cortar o cordão umbilical. Isso tem sido fantástico, esse novo jeito de nascer, esse novo jeito de cuidar e esse novo jeito de gestar. A gente criou um projeto Gestação Extraordinária. Sim. O nome foi bem sugestivo, é Gestação Extraordinária, porque numa sociedade em que nós temos um ego muito inflado, nós vemos a doula, a figura da doula trabalhando quase que isoladamente, você vê a enfermeira obstétrica trabalhando isoladamente, o obstetra isoladamente. E na nossa concepção, se nós pudermos deixar o nosso egocentrismo de lado, trazer a doula, trazer a enfermeira obstétrica, trazer o nutricionista, que é essencial, o educador físico, o psicólogo, todas as pessoas para juntos traçar um planejamento do que pode ser feito para essa pessoa é fantástico. Então, na gestação extraordinária, nós hoje estamos atuando apenas na rede privada, mas a gente tem a intenção de fazer de forma voluntária, em breve, em 2023, a gestação extraordinária vai fazer esse tipo de trabalho. A minha equipe faz uma visita domiciliar antes do parto na casa da pessoa, explicando para o casal as fases do trabalho de parto, explicando como é que tem que ser acolhimento. No dia do trabalho de parto, ela vai para a casa da gestante e fica com a gestante na fase latente do trabalho de parto até que entre na fase ativa. E chega no hospital na fase ativa. Tem aumentado muito o número de parto normal. O que acontece é que o parto cesariana, quando a pessoa está despreparada, o serviço está despreparado em termos de estrutura e a equipe também está tecnicamente preparada, mas se não estiver emocionalmente preparada, ela não consegue entender que aquela pessoa está precisando de um apoio para atingir o objetivo do parto normal. A cesariana no país hoje, na rede pública, 56%. Na rede privada chega a 80%, 90%. Nossa. Aí a pergunta fica, será que Deus errou? Ele não fez a mulher para ter um parto natural? É a reflexão. Será que a gente não pode usar a tecnologia, medidas farmacológicas e não farmacológicas para alívio da dor, trazer a equipe de anestesia para fazer uma analgesia de parto, para que essa mulher tive a oportunidade de fazer vários partos com analgesia? Agradeço aos meus colegas anestesistas, em que a mulher estava com a cara de sofrimento e que ela passou a sorrir e teve seu parto. E ela continua deambulando porque é uma analgesia, não é uma anestesia. Sim. Então é importante que se divulgue isso para a sociedade. Parir é massa.
É tão legal, assim, tão bonito, sabe, de ver. Eu estou aqui encantada com o senhor falando dessa forma tão apaixonada, sabe, pelo parto natural, por toda essa preparação para até se chegar a esse momento. Parece que a gente acabou perdendo, né, assim, isso ao longo desses anos. Inclusive, até o senhor aqui falando para os profissionais de saúde que atuam nessa área também, né, na área da obstetrícia, de poder ajudá-los de alguma forma, trazendo dicas para esse momento que é tão importante, que é tão marcante para a vida das mulheres. Isso me deixa muito feliz, porque a gente começa a ver que agora está começando, então, a ter uma mudança, Um resgate, né? Um resgate. Isso. A obstetrícia passou por um momento de muitas transformações, né? Os nossos avós, os nossos bisavós, eles tiveram bebês em casa. E aí, aquelas pessoas que eram apaixonadas por obstetrícia, eram as parteiras, né? Que coisa linda, né? Uma pessoa poder servir. Porque Jesus deu o maior exemplo para nós quando ele serviu. Ele veio para servir e maior é o que serve. Então, a parteira, ela ia por amor, ela não ia por outra coisa. Muitas vezes não era nem remunerada. Então, com o passar dos anos, existia muita falta de estrutura, existia muita infecção, existia pouca tecnologia, pouca ciência, mas existia muito amor. Quando o parto passou a ser hospitalar, passou a ter muita tecnologia, passou a ter muita ciência, mas parece que perdeu o encantamento, verdade. O amor. Então, o parto passou a não ser um evento natural, passou a ser um procedimento. Aí aumentou muito o número de cesariana, aí veio a violência obstétrica, porque a mulher não queria estar ali. Então, por isso, eu já tive a oportunidade de acompanhar agentes de saúde indo nas casas, buscando as mulheres para ter que fazer essa assistência pré-natal. Mas, no final das contas, hoje eu entendo que elas tinham medo de ir para o hospital. E até hoje muita gente tem medo de ir para o hospital. E aí tem muito parto voltando a ser domiciliar. E esses partos domiciliares, a gente precisa ter cuidado. Por quê? É muito baixo o índice de complicação. Porém, será que a gente vai ter toda a estrutura se houver essa complicação? Sim. Então, na gestação extraordinária, a gente mantém o parto hospitalar, mas que ela se beneficie o máximo possível da permanência no hospital. Semana passada, por exemplo, a paciente teve uma cesárea anterior e ela queria um parto normal. E na primeira vez ela não conseguiu, e aí ela queria. E aí ela chegou no hospital às 5 horas da manhã, 7h35, o bebê nasceu. Ou seja, muito pouco tempo. E aí foi mágico, participou do parto a mãe da paciente, participou o marido e foi uma festa. E é isso que a gente quer, sem abrir mão da segurança, da qualidade, da aplicação dos protocolos, mas sem complicar o simples, tá? Porque o pré-natal foi acompanhado, foi feito tudo com muita segurança e é isso que a gente quer, transformar esse jeito de gestar, esse jeito de nascer e esse jeito de cuidar. Porque é uma oportunidade que você tem de trazer valores, princípios para aquela família que muitas vezes ela não teve. E trazendo o pai para participar, a partir daquele momento, a coisa começa a mudar, porque o casal começa a andar junto, começa a entrar em sintonia. E aí a equipe tem trazido ali. Eu tive casais que estudaram tudo sobre obstetrícia, mas na hora que a bolsa rompeu, parece que esqueceu tudo. E aí entra a equipe dando aquele apoio, aquele suporte, tem sido muito bom. E eu quero que a gente possa pensar dessa forma na gestação e no parto, que ele deixe de ser um procedimento, porque não é um procedimento. É o evento e o evento mais importante das nossas vidas. Que coisa linda. Muito bem. Contatos, redes sociais, para quem gostou do nosso bate-papo, quer deixar algum? Doutor Alexandre Melo é o meu Instagram, né? Então você consegue seguir a gente no Instagram. A gente tem trazido esse novo jeito, tem sido muito fantástico. Semana passada a gente recebeu um depoimento de um pai, disse: o Alexandre é tão legal que dá vontade de fazer um menino a cada ano. Aí eu tiro, não é o Alexandre, é uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Sozinho a gente pode ir mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. E aí eu agradeço a minha equipe, as pessoas que acreditaram nesse projeto, agradeço a oportunidade de estar aqui e que a gente possa levar essa mensagem de que é possível, sim, acreditar no Criador e acreditar que filhos são herança do Senhor. Então, um filho nunca vai trazer problema. O problema é quando a gente não se relaciona com essa maternidade, com essa paternidade, da forma que a gente deve se relacionar. Então, é isso, tá? Oh, que coisa boa. Muito obrigada, doutor Alexandre, pela sua presença aqui. Doutor Alexandre Melo, do Apvida, obrigada pela sua presença, por falar sobre esse tema de uma maneira tão linda, tão encantadora. Deu até vontade de ser mãe, gente. Oh, muito obrigado. É bom. É exatamente isso que eu sinto. A obstetrícia, eu falei assim, uma pessoa disse: você tem que gostar de obstetrícia para ser um bom obstetra? Definitivamente não. Você tem que gostar de pessoas grávidas, para você entender
que ela precisa do apoio. Cada pessoa tem seu jeito, é individual. Mas eu peço às pessoas que procurem entender aquele momento como um momento único. Nem todo mundo chega ali preparado. E é nossa função não julgar aquela pessoa, mas acolher e entender. Porque é isso, é sobre se sentir amado por Deus, amar a si próprio e amar o outro, porque esse é um princípio bíblico, né? Muito bem, obrigada mais uma vez, parabéns pelo Eu seu que agradeço, trabalho. eu que agradeço. Obrigada. Com relação a estatísticas, a números, isso a gente encontra fácil, mas essa visão é que eu fiz questão de enfatizar, da gente mudar essa realidade para uma vida extraordinária, uma gestação extraordinária. Ah, que lindo, gente. Obrigada, viu? Muito obrigado Parabéns também. mais uma vez. Muito obrigado Bom também. dia, doutor Alexandre. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, depois desse papo maravilhoso, não sai daí não, porque ainda tem música para rolar aqui no Bem Assim. Rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta.